Moro numa fazenda que comprei depois de anos trabalhando numa empresa de tecnologia. Sempre quis ter esse contato com a natureza, sabe? Economizei bastante e achei esse lugar perfeito para começar uma vida nova, longe do barulho da capital. A fazenda não é muito grande, mas tem um galinheiro, algumas cabeças de gado e fica bem perto de uma mata fechada que dá um clima especial para o lugar. Tava tudo normal até o mês passado. Foi quando percebi que as galinhas pararam de botar do nada. Tipo assim, não foi diminuindo aos poucos. Simplesmente um dia fui recolher os ovos e não tinha nenhum. Pensei que podia ser algo na ração, ou sei lá, alguma doença. Chamei um veterinário da região, mas ele não achou nada de errado com elas. Disse que às vezes isso acontece, que era só esperar. O problema é que, junto com isso, o galo começou a cantar à meia-noite. E aí, eu já achei estranho, porque galo normalmente canta de manhã, né? Comentei com a Dona Maria, que trabalha aqui comigo e mora na vila próxima. Ela é daqui e conhece todos esses costumes locais. Quando falei do galo cantando à meia-noite, ela fez aquela cara de quem sabe das coisas e não quis falar muito. Só disse que isso não era normal e que eu devia ter cuidado. Confesso que não dei muita bola pro aviso dela. Pensei que era só uma daquelas superstições, entende? Na semana passada, a situação ficou mais estranha ainda. Era uma noite sem lua, bem escura mesmo. Tava mais frio que o normal. E olha que aqui no interior, as noites podem ser bem frias mesmo. Percebi que os animais estavam todos agitados. O gado, que normalmente fica pastando tranquilo, estava todo reunido num canto do pasto, quieto, como se estivesse esperando algo. As galinhas nem tinham descido do poleiro e dava para ver que os olhos delas estavam arregalados, fixos na direção da mata. Exatamente à meia-noite. Sim, eu estava acordado porque já não conseguia dormir direito. O galo cantou, mas não foi um canto normal. Foi tipo mais forte, mais prolongado. E aí, de repente, minha mãe, que estava me visitando naquela semana, me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Ela é meio cética com essas coisas, mas dessa vez ela estava realmente assustada. Disse que isso era um aviso, que onde ela cresceu no interior, galo cantando à meia-noite significava que tinha alguma coisa ruim por perto. Tentei acalmar ela. Falei que era só coincidência, que às vezes os animais se comportam de um jeito estranho mesmo. Fomos dormir, mas eu não consegui pegar no sono. Ficava pensando no que ela tinha dito. E aí, devia ser umas 3 da manhã quando ouvi. Batidas na porta dos fundos da casa. Não foram batidas normais, foram secas, determinadas. 3 batidas exatas. E depois, nada. Silêncio total. O estranho é que a porta dos fundos dá direto para a mata. Não tem estrada ali, ninguém usa aquela porta. Meu coração acelerou na hora. Pensei em chamar minha mãe, mas não queria assustá-la mais. Aí, sei lá por quê, resolvi ir lá ver. Peguei uma lanterna e uma faca de caça que tenho, só por precaução. Fui até a porta, com o coração a mil. Quando abri, não tinha ninguém. Iluminei com a lanterna e foi aí que vi. Na terra molhada, tinha caído uma garoa mais cedo. Tinham marcas de pés descalços. Não eram pegadas de criança nem de mulher. Eram grandes, de um adulto. E o mais estranho, elas vinham da direção da mata e voltavam para lá. Como se alguém tivesse saído da mata, batido na porta e depois voltado. Segui as pegadas com a lanterna por uns 10 metros, até que elas entravam no matagal. Aí, perdi a coragem de continuar. Voltei para casa, tranquei tudo e fiquei acordado até o amanhecer. Quando o sol nasceu, voltei lá para ver se encontrava as pegadas com a luz do dia. Mas não tinha mais nada. A terra tinha secado e não dava para ver marca nenhuma. O galo não cantou mais à meia-noite depois daquela noite. As galinhas voltaram a botar ovos normalmente uns dias depois. E até hoje não sei explicar o que aconteceu. Perguntei para os vizinhos se tinham visto alguém estranho pela região, mas ninguém viu nada.
A Dona Maria, quando contei da história, só fez o sinal da cruz e disse que eu devia fazer uma proteção na casa. Dei risada na hora, mas acabei fazendo o que ela sugeriu, porque sei lá, a gente nunca sabe, né? Às vezes acordo de madrugada e fico ouvindo, esperando as 3 batidas na porta. Nunca mais aconteceu, mas tenho a sensação de que aquilo não acabou, de que tem alguém ou alguma coisa na mata esperando, e que um dia, quando menos esperar, vai voltar. Mudei para o interior depois de anos morando na capital. Consegui um emprego que dá para fazer de casa e pensei, por que não? Sempre tive essa vontade de morar num lugar mais sossegado, sabe? Aluguel mais barato, ar mais limpo, menos trânsito, essas coisas. Achei uma casa numa área rural que parecia perfeita. Tinha uma vista linda e ficava perto de outras fazendas. Na primeira semana conheci os vizinhos. A maioria era bem receptiva, mas tinha esse senhor, um velho que é dono da fazenda que fica acima da minha casa. Ele era um cara quieto, daqueles bem à moda antiga. Quando fui me apresentar, ele mal sorriu e só disse, seja bem-vindo. Mas antes de eu ir embora, ele falou uma coisa que achei estranha. Não suba a trilha que passa atrás da sua casa depois que o sol se põe. Perguntei por quê, e ele só disse que não era seguro. Pensei que fosse por causa de animais selvagens ou sei lá, algum buraco que eu não conseguiria ver no escuro. Uns dias depois, estava conversando com outro vizinho e mencionei o aviso do velho. Ele ficou meio desconfortável, olhou para os lados e disse que o velho tinha razão, que ninguém da região subia aquela trilha à noite, mas não explicou o motivo. Fiquei mais curioso ainda. A trilha era bem visível da janela da minha cozinha. Começava atrás da minha casa e subia o morro, passando por um pequeno trecho de mata, até chegar num curral abandonado lá em cima. Durante o dia, era um caminho bem bonito. Às vezes via pessoas passando por ali, mas sempre antes do pôr do sol. Numa sexta-feira, depois de uma semana cansativa de trabalho, resolvi tomar umas cervejas. Acabei perdendo a noção do tempo e quando percebi, já era noite. Estava na varanda olhando as estrelas, uma coisa que a gente não consegue ver direito nas cidades grandes, quando lembrei da trilha e do aviso do velho. E aí, sei lá por quê, me deu uma vontade de subir. Provavelmente a cerveja me deixou mais corajoso, né? Ou mais burro. Peguei uma lanterna boa que tinha comprado para emergências e saí. A noite estava clara, com uma lua quase cheia. Dava para ver o caminho sem muita dificuldade. Comecei a subir a trilha e até que estava gostando do passeio. O som dos grilos, o ar fresco da noite. Pensei, que besteira esse aviso do velho, não tem nada demais aqui. Quando cheguei na parte da mata, o caminho ficou mais escuro por causa das árvores. Liguei a lanterna e continuei. A trilha era estreita, mas bem definida. Subi mais um pouco e depois de uns 15 minutos, cheguei perto do curral abandonado. Dava para ver a estrutura de madeira velha contra o céu noturno. Foi aí que escutei um som de respiração. No começo pensei que fosse a minha própria respiração, meio ofegante pela subida. Mas não, era diferente, mais pesada, como alguém ou alguma coisa que tivesse subido correndo e agora tentava recuperar o fôlego. Pensei que podia ser algum animal, talvez um bezerro perdido ou um cachorro grande. Apontei a lanterna na direção do som e foi quando vi. No canto do curral tinha alguma coisa agachada. Parecia uma pessoa, mas estava numa posição estranha demais. Estava de cócoras, com os joelhos quase encostando nos ombros e o rosto escondido entre as mãos. Na hora pensei, deve ser alguém que mora por aqui ou alguém que se perdeu. Chamei, perguntei se estava tudo bem. Nada. A coisa continuava na mesma posição, só a respiração ofegante. Me aproximei mais, pensando que talvez fosse alguém machucado ou doente.
Quando cheguei a uns 3 metros de distância, a coisa levantou o rosto das mãos. E juro por Deus que nunca vou esquecer o que vi. Não dava para ver direito no escuro, mesmo com a lanterna. Mas não parecia um rosto humano normal. Era desproporcional. E então a coisa sorriu. Um sorriso grande demais. E riu. Uma risada que não era de alegria, sabe? Era como se tivesse, sei lá, como se tivesse com fome. Como se tivesse me encontrado e isso fosse exatamente o que queria. Na hora não pensei em nada, só corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Tropecei várias vezes na descida, caí, me ralei todo, perdi a lanterna em algum lugar da trilha. Mas continuei correndo. E o tempo todo tinha a sensação de que aquela coisa estava logo atrás de mim, quase me alcançando. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas. Fiquei a noite inteira acordado com o coração a mil. De manhã, olhei pela janela e vi o velho parado na frente da minha casa, olhando para mim. Ele não disse nada, só balançou a cabeça como quem diz, eu avisei. Nunca mais subi aquela trilha, nem de dia nem de noite. E nunca perguntei para o velho ou para qualquer outra pessoa o que era aquilo lá em cima. Tenho a sensação de que eles não iam me dizer mesmo. Algumas coisas a gente só aprende na prática, né? E às vezes é melhor nem saber. Eu trabalho como caseiro numa fazenda bem grande no interior. A propriedade pertence a uma família que só aparece nas férias, então passo a maior parte do tempo sozinho por lá, cuidando dos animais e da manutenção. Tem um açude grande na propriedade que usamos para irrigação e também para pescar de vez em quando. É um lugar bonito, cercado de árvores, bem tranquilo. Há umas 2 semanas atrás, um dos vaqueiros que trabalha na parte de cima da fazenda veio correndo me chamar logo cedo. Ele estava branco como papel, tremendo, quase não conseguia falar direito. Quando finalmente se acalmou, me disse que tinha visto um corpo boiando no açude. Na hora pensei que fosse algum animal que tinha caído na água e morrido, acontece às vezes, mas ele insistiu que era uma pessoa. Fomos até lá e realmente era um corpo humano boiando de barriga para cima no meio do açude. Mesmo de longe dava para ver que tinha algo muito errado. O corpo parecia inchado, como se estivesse na água há vários dias. Chamamos a polícia, claro. Quando eles chegaram e conseguiram tirar o corpo da água, a cena foi ainda pior do que eu imaginava. Era um homem, devia ter uns 40 anos e ele não tinha olhos. As órbitas estavam vazias, como se alguém tivesse removido os olhos. E as mãos dele estavam amarradas na frente do corpo com uma fita vermelha. Não era uma corda comum, era uma fita de cetim, tipo dessas que se usa para presente, sabe? Os policiais perguntaram se conhecíamos a pessoa, mas nenhum de nós jamais tinha visto aquele homem. Tiraram fotos, fizeram perguntas sobre quem tinha acesso ao açude, como era a segurança da fazenda, essas coisas. Levaram o corpo e disseram que iam investigar. Alguns dias depois, o delegado voltou. Ele parecia confuso. Disse que não conseguiram identificar o homem. Não tinha documentos com ele e as digitais não constavam em nenhum sistema. O mais estranho é que ninguém na região toda tinha reportado algum desaparecido recentemente. Era como se o homem tivesse surgido do nada. O médico legista não conseguiu determinar a causa exata da morte, mas achou que os olhos foram removidos depois que ele já estava morto. E não encontraram nenhuma pista sobre a fita vermelha. Sem muitas opções, a polícia acabou arquivando o caso temporariamente. Mas aí, as coisas começaram a ficar estranhas. À noite, eu comecei a ouvir sons vindos do açude. Não era o barulho normal da água ou de animais. Era como se a água estivesse borbulhando, fazendo bolhas grandes que estouravam na superfície. Mas não tinha vento, nem chuva, nada que pudesse explicar aquela agitação. Uma noite, resolvi ir pescar. Sei que parece loucura depois do que aconteceu, mas pescar sempre me acalmou e eu precisava relaxar um pouco.
Sentei na beirada do açude, joguei a linha e fiquei lá, quieto. Depois de uns 20 minutos, comecei a sentir algo estranho. Uma sensação de que tinha alguém me observando. Olhei em volta, mas não tinha ninguém. A sensação continuou, cada vez mais forte, e aí caiu a ficha. A sensação não vinha das margens do açude ou da mata ao redor. Vinha debaixo da água, como se tivesse alguém lá embaixo me olhando. Fiquei paralisado por alguns segundos, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Quando consegui me mexer, recolhi a linha o mais rápido que pude e saí correndo de volta para casa. A sensação de estar sendo observado continuou até eu fechar a porta. Passei a noite toda acordado, com medo de que, de que alguma coisa fosse sair daquele açude e vir atrás de mim. Na manhã seguinte, acordei depois de ter cochilado por algumas horas e fui fazer café. Quando olhei pela janela da cozinha, que dá vista para o caminho que leva até o açude, vi algo que me gelou o sangue. Tinha pegadas no chão. Pegadas úmidas, como se alguém tivesse saído da água e caminhado até minha casa. Elas vinham direto do açude e paravam exatamente na minha janela. Eram pegadas grandes de homem adulto e tinham um formato estranho, como se os pés estivessem inchados ou deformados. E o pior é que a terra estava seca. Não tinha chovido por dias. Só as pegadas estavam úmidas. Nesse mesmo dia, pedi demissão. Inventei uma desculpa qualquer para os donos da fazenda. Disse que tinha problemas de família e precisava me mudar. Eles até tentaram me convencer a ficar. Ofereceram um aumento, mas eu não podia. Simplesmente não podia. Hoje moro na cidade, bem longe daquela fazenda. Mas às vezes, quando está muito silencioso à noite, tenho a impressão de ouvir o som de água borbulhando. E de vez em quando, sonho com um homem sem olhos, com as mãos amarradas por uma fita vermelha, que sai do açude e vem na minha direção. No sonho, ele sempre para na minha janela, olha para dentro com aquelas órbitas vazias e sorri. Faz 6 meses que me mudei para a área rural. Cansei da vida na cidade grande e queria um lugar mais tranquilo para viver. Encontrei uma casa pequena, mas confortável, perto de uma estrada de terra que passa entre várias fazendas. É um lugar bonito, sabe? Tem essa vista dos morros ao longe, o céu é limpo, dá para ver as estrelas à noite. Logo nos primeiros dias, comecei a ouvir histórias sobre a estrada. O pessoal da região falava sobre um vulto branco que aparecia de madrugada. Na hora achei que era só conversa para assustar o novato da cidade, essas histórias que todo lugar pequeno tem. Dei risada e não levei a sério. A casa onde moro fica a uns 100 metros da estrada e tem uma janela no meu quarto que dá vista diretamente para um trecho onde tem uma porteira velha. Essa porteira marca a divisa entre 2 fazendas e tem uma luz amarela fraca instalada em cima dela, dessas que ficam acesas a noite toda. Na 3ª semana depois que me mudei, estava com insônia e fiquei olhando pela janela. Era umas 3 da manhã. Foi quando vi algo estranho. A luz da porteira começou a piscar, sem motivo aparente. Não estava ventando, não tinha nada que justificasse. E de repente vi um vulto branco cruzando a estrada correndo. Foi tão rápido que quase não deu tempo de processar o que tinha visto. Mas o mais estranho foi que mesmo depois do vulto ter sumido, a poeira da estrada continuou subindo, como se algo pesado tivesse passado por ali. No dia seguinte, comentei com um sujeito que trabalha no mercadinho aqui perto. Ele não pareceu surpreso. Disse que todo mundo da região já tinha visto a coisa da estrada, pelo menos uma vez. Perguntei se sabiam o que era, e ele só deu de ombros. Disse que ninguém sabia ao certo, mas que era melhor eu não ficar muito curioso a respeito. Mas é claro que fiquei. Na noite seguinte fiquei de vigia na janela, e na outra, e na outra. Depois de 4 noites, vi de novo, exatamente no mesmo horário, por volta das 3 da manhã.
A luz piscou e o vulto branco atravessou correndo. Dessa vez consegui notar que era grande, do tamanho de um humano adulto, mas não dava para distinguir detalhes. Era só uma forma branca, que se movia rápido demais. Comecei a notar um padrão. O vulto aparecia quase toda madrugada, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Algumas vezes eu perdia porque cochilava, mas era quase garantido que se eu ficasse vigiando, veria aquela coisa. Comentei sobre isso com algumas pessoas da região e percebi que elas evitavam falar do assunto. Era como se todo mundo soubesse, mas ninguém quisesse discutir. Até que conheci um senhor mais velho que mora aqui desde que nasceu. Ele tem uns 70 anos. Quando mencionei o vulto da estrada, ele não desviou o olhar como os outros. Em vez disso, começou a me contar histórias antigas da região. Segundo ele, aquela estrada existe há mais de 100 anos. No passado, era o caminho principal que ligava duas cidades. E há muito tempo atrás, um viajante foi assaltado e morto ali, justamente onde hoje fica a porteira. Mas o velho disse que isso não explicava o vulto. Para ele, era algo mais antigo ainda, de antes dos europeus chegarem nessas terras. Uma noite, quase 2 meses depois de ter visto o vulto pela primeira vez, o velho apareceu na minha casa. Disse que tinha cansado de ouvir histórias e decidiu descobrir o que era aquela coisa de uma vez por todas. Tinha trazido uma lanterna potente, daquelas de caçador, e queria que eu fosse com ele. Confesso que fiquei com medo, mas também curioso demais para recusar. Lá pelas 2:30 da manhã, fomos para a estrada e ficamos esperando perto da porteira. O velho parecia nervoso, mas determinado. Segurava a lanterna com tanta força que os nós dos dedos dele estavam brancos. Pontualmente às 3 da manhã, a luz da porteira começou a piscar. Senti o ar ficando mais frio ao nosso redor. E aí vimos. O vulto branco surgiu de um lado da estrada e começou a atravessar correndo. Foi quando o velho ligou a lanterna e apontou diretamente para ele. A coisa parou no meio da estrada. Juro que nunca vou esquecer o que vi naquele momento. Não era um fantasma no sentido que a gente pensa, tipo uma pessoa transparente. Era algo totalmente diferente. A coisa tinha forma humanoide, mas era toda branca, como se fosse feita de névoa densa ou fumaça. Não dava para ver um rosto definido, mas onde deveria ter olhos, tinha só 2 manchas vermelhas brilhantes. E a boca. Meu Deus, a boca era grande demais, se estendia até onde deveriam ser as orelhas, cheia de dentes afiados como facas. O velho ficou paralisado ao meu lado, com a lanterna ainda apontada para a coisa. E aí, a criatura lentamente virou a cabeça na nossa direção. Foi um movimento antinatural, como se a cabeça girasse mais do que o corpo permitiria. Nos encarou por alguns segundos, e então sorriu. Um sorriso largo, desumano, que mostrava fileiras e mais fileiras de dentes. Não sei dizer quem correu primeiro, eu ou o velho. Só sei que em 1 segundo estávamos correndo desesperados de volta para minha casa. Podia jurar que ouvia passos rápidos nos seguindo, mas não tive coragem de olhar para trás. Quando entramos e fechamos a porta, o velho estava pálido e tremendo. Disse que nunca na vida tinha visto algo assim, e que agora entendia porque ninguém falava sobre aquilo. O velho nunca mais saiu à noite. Depois daquele dia, ele se recusava até mesmo a ficar na varanda depois do pôr do sol. Quanto a mim, ainda moro na mesma casa, mas sempre tranco bem todas as portas e janelas antes de anoitecer. E nunca, jamais, olho pela janela do meu quarto depois das 2 da manhã. O vulto continua aparecendo. Às vezes, quando estou deitado, ouço a madeira da casa estalando, como se algo estivesse andando no telhado. E em noites de lua cheia, consigo ver da minha cama a sombra de algo grande e deformado projetada na parede, como se estivesse bem ali do lado de fora, me observando pela janela.
Eu moro numa fazenda há uns 5 anos. Era de um parente distante que faleceu e me deixou como herança. Na época eu estava precisando de um recomeço. Então aceitei e me mudei para lá. A fazenda não é muito grande, mas dá para tirar um sustento bom, principalmente com a plantação de milho e alguns animais que crio. No começo tudo corria bem. É um lugar tranquilo, com aquele silêncio gostoso que só o interior tem. Tem uma porteira principal que fica na entrada da propriedade, bem na divisa com a estrada de terra. É uma porteira de madeira antiga, pesada, daquelas feitas à moda antiga, com toras grossas, um trabalho bem feito, resistente. O problema começou há uns 3 meses. Numa manhã, quando fui abrir a porteira para sair com o trator, notei que ela já estava aberta. Achei estranho, porque tenho certeza que tinha fechado na noite anterior. Pensei que poderia ter sido o vento, embora fosse difícil, já que é uma porteira pesada. Fechei e segui meu dia normal. Na noite seguinte, tomei cuidado redobrado. Fechei a porteira, verifiquei 2 vezes e fui dormir. De madrugada, acordei com um barulho estranho. Era um rangido distante, como madeira velha se movendo. Olhei pela janela do meu quarto, que dá vista para a entrada da fazenda, e vi a porteira aberta de novo. Não tinha ninguém por perto que eu pudesse ver. No dia seguinte, coloquei uma corrente e um cadeado na porteira. Uma corrente grossa, dessas que se usa para prender gado bravo, e um cadeado novo, resistente. Fechei tudo, guardei a chave comigo e fui dormir mais tranquilo. Por volta das 3 da manhã, acordei de novo com aquele mesmo rangido. Olhei pela janela e não acreditei no que vi. A porteira estava aberta, a corrente pendurada num dos lados e o cadeado ainda nela, fechado. Como se alguém tivesse arrancado os suportes da corrente sem precisar abrir o cadeado. Comecei a achar que era algum vizinho me pregando uma peça, ou talvez alguém tentando me assustar para eu vender a terra barato. Isso acontece muito por aqui. Resolvi colocar uma armadilha. Nada perigoso, só uma linha fina amarrada em alguns sinos que tocariam se alguém mexesse na porteira. Também espalhei um pouco de farinha no chão, para ver as pegadas de quem entrasse. Naquela noite, os sinos tocaram. Corri com uma espingarda e uma lanterna, mas não vi ninguém. A porteira estava aberta, os sinos balançando com o vento. E na farinha não tinha pegadas de pessoa. Tinha uns rastros estranhos, como se algo tivesse sido arrastado. No dia seguinte, instalei uma câmera, dessas de segurança que grava quando detecta movimento. Custou caro, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Reforcei a corrente, coloquei 2 cadeados e fiquei acordado esperando. A câmera estava escondida numa árvore, apontada diretamente para a porteira. De madrugada, ouvi o rangido de novo. Corri para a janela e vi a porteira aberta, as correntes soltas. Desta vez não saí. Esperei amanhecer para verificar a gravação da câmera. Quando fui olhar, a câmera tinha registrado algo, mas a imagem estava toda embaçada, como se tivesse uma névoa densa na frente da lente. Dava para ver a porteira se abrindo sozinha, lentamente, mas não dava para ver ninguém fazendo isso. Resolvi pedir ajuda para o meu vizinho, o seu Manuel. Ele me emprestou um cachorro grande, desses treinados para guarda. O bicho era bravo, não deixava ninguém estranho chegar perto. Amarrei ele perto da porteira e fui dormir. No meio da madrugada, ouvi o cachorro ganindo, um som de puro terror. Nunca tinha ouvido um cachorro fazer um som assim. Quando olhei pela janela, o cão estava encolhido debaixo de uma árvore, tremendo, e a porteira aberta de novo. Na noite seguinte, resolvi que era hora de ver por mim mesmo o que estava acontecendo. Peguei uma cadeira, uma garrafa térmica com café, a espingarda, e fui me sentar uns 20 metros de distância da porteira, escondido atrás de um arbusto. Se alguém aparecesse, eu veria. O tempo foi passando. 00:30, 1h, 2 horas. Nada. Estava quase cochilando quando, por volta das 3 da manhã, senti um arrepio na espinha. O ar ficou mais frio de repente e comecei a ouvir um som metálico fraco, como uma corrente sendo arrastada pelo chão.
Olhei em volta, mas não conseguia ver nada. Foi quando notei um movimento perto da porteira. No início, achei que era só a sombra das árvores, mas depois percebi que havia algo se movendo. Era uma espécie de sombra baixa, andando de quatro. Não conseguia ver direito, mas parecia que se arrastava mais do que andava. E tinha algo preso no que parecia ser seu tornozelo. Uma corrente fina que ia arrastando pelo chão, fazendo aquele som metálico. A coisa foi até a porteira e parou. Não sei explicar como, mas a porteira começou a se abrir lentamente, mesmo com as correntes e os cadeados. Era como se a madeira estivesse se dobrando de uma forma impossível, permitindo que se abrisse sem quebrar as travas. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer ou gritar. Foi então que a criatura virou a cabeça na minha direção. Não dava para ver seu rosto direito na escuridão, mas percebi que sabia que eu estava ali. E então, sorriu. Não sei como, mas tenho certeza que aquela coisa sorriu para mim. Um sorriso largo demais, com dentes que brilhavam no escuro. Não me lembro muito bem do que aconteceu depois. Só sei que acordei no dia seguinte, caído perto do arbusto onde estava escondido. A espingarda ainda estava comigo, nem tinha sido disparada. A porteira estava fechada, com as correntes e cadeados intactos, como se nada tivesse acontecido. Por alguns dias, a porteira não se abriu mais durante a noite. Achei que tinha acabado, fosse lá o que fosse. Mas então, numa noite de lua nova, quando a escuridão estava mais densa, acordei com o som de algo arranhando minha porta. Quando abri, não havia ninguém, mas no chão da varanda tinha marcas de arranhões, e ao lado, um pequeno pedaço de corrente enferrujada. Desde então, a porteira continua se abrindo de vez em quando. Não coloco mais cadeados nem correntes, não adianta. Só fecho normalmente e deixo acontecer. Mas agora, sempre que ouço aquele rangido durante a noite, fecho os olhos e cubro os ouvidos. Porque sei que, se olhar pela janela, vou ver aquela coisa de novo. E não sei o que vai acontecer se nossos olhares se cruzarem uma segunda vez. Essa história não aconteceu comigo, mas com meu primo. Ele trabalha numa fazenda que fica a uns 20 quilômetros da cidade. Todo dia ele vai e volta de moto, porque é mais barato que ter carro. Às vezes, quando tem muito serviço, ele fica até mais tarde e só volta de madrugada mesmo. Faz uns 4 meses que isso aconteceu. Era uma quinta-feira e meu primo estava voltando tarde da fazenda. Já passava das 2 da manhã. A estrada que liga a fazenda até a cidade é toda de terra, sem iluminação, só com aquela luz fraca da moto mesmo. É um caminho que corta um trecho de mata fechada, bem deserto, sem casas por perto. O meu primo conhece aquele caminho como a palma da mão. Passa por ali todo dia, de dia e de noite, há anos. Nunca teve problema. Mas nessa noite, quando ele estava passando por um trecho mais escuro, onde as árvores são mais juntas dos dois lados da estrada, aconteceu uma coisa estranha. De repente, surgiu uma mulher na beira da estrada. Assim, do nada. Um segundo antes não tinha ninguém ali, e no outro ela estava lá, parada com o braço esticado, pedindo carona. Meu primo disse que quase perdeu o controle da moto de susto. Ele diminuiu a velocidade, meio por reflexo, mas não ia parar. Afinal, quem em sã consciência para dar carona para um estranho numa estrada deserta às 2 da manhã? Mas quando a luz do farol bateu melhor nela, meu primo viu que era uma mulher mais velha, devia ter uns 50 anos. Estava vestida toda de preto, com um vestido longo que ia até os pés. O cabelo era preto também, longo e liso, com alguns fios brancos. A pele dela era muito pálida, quase branca como papel. Ela não parecia ameaçadora, pelo contrário, tinha uma expressão de cansaço no rosto. Meu primo é dessas pessoas de bom coração, que não consegue deixar ninguém na mão. Ele pensou que podia ser alguma senhora da região que tinha ido visitar um parente em alguma fazenda e agora precisava voltar.
Então parou a moto e perguntou se ela queria carona até a cidade. A mulher não respondeu nada. Só fez que sim com a cabeça e subiu na garupa da moto. Meu primo achou estranho o silêncio dela, mas pensou que talvez fosse timidez ou medo de andar de moto. Quando ela se sentou atrás dele, colocou as mãos na cintura dele e ele sentiu um arrepio. As mãos dela eram geladas, mesmo sendo uma noite quente de verão. Ele deu partida na moto e continuou o caminho. A estrada naquele trecho tem várias curvas, sobe e desce morros. É um percurso difícil mesmo para quem conhece. Depois de uns 10 minutos andando, meu primo começou a sentir um frio estranho nas costas, onde a mulher estava encostada nele. Era um frio intenso que parecia atravessar a jaqueta que ele usava. Mais um pouco à frente tinha uma curva fechada, perigosa. Meu primo sempre avisa quando vai pessoas na garupa, para se segurarem bem. Virou a cabeça um pouco para trás e disse: "Segura firme que agora vem uma curva fechada." Mas não ouviu resposta. Achou estranho e olhou melhor por cima do ombro. Não tinha ninguém na garupa. A mulher tinha desaparecido. Meu primo freou na hora, no meio da estrada, desceu da moto e olhou em volta, apontando a lanterna do celular para todo lado. Não tinha ninguém por perto. Era impossível que ela tivesse pulado da moto. Ele teria sentido, teria ouvido. A moto estava a uns 60 por hora. Se alguém pula nessa velocidade, se machuca feio, faz barulho, levanta poeira. Mas não tinha nada disso. Ela simplesmente não estava mais lá. Foi quando ele notou duas coisas que fizeram ele gelar de medo. Primeiro, toda a parte de trás da moto estava coberta por uma fina camada de gelo, como se tivesse ficado no freezer. Era uma noite quente e só a parte de trás da moto estava assim. E segundo, no banco da garupa tinha uma mecha de cabelo preto com alguns fios brancos, exatamente como o cabelo da mulher. Meu primo não esperou mais nada. Subiu na moto e acelerou o mais rápido que pôde até chegar em casa. Quando chegou, ainda estava tremendo. Me ligou na mesma hora, apesar do horário, e me contou tudo. No dia seguinte, ele foi trabalhar por outro caminho, muito mais longo, dando uma volta enorme, só para não passar por aquela estrada. Quando comentou com alguns trabalhadores mais antigos da fazenda, um deles, um senhor já de idade, fez o sinal da cruz e contou que há muitos anos atrás, uma mulher foi assassinada naquela estrada. Ela estava voltando a pé de uma fazenda vizinha, tarde da noite, quando foi atacada e morta. O corpo só foi encontrado dias depois, escondido no mato. Desde então, meu primo nunca mais passou por aquela estrada sozinho, especialmente à noite. Quando precisa, sempre vai acompanhado de algum colega. Ele guardou a mecha de cabelo numa caixinha e levou num padre que benzeu e mandou queimar. Mesmo assim, meu primo diz que às vezes, quando está sozinho à noite, sente um frio repentino nas costas, como se alguém muito gelado estivesse encostado nele. O mais estranho é que depois desse acontecimento, mais 2 pessoas relataram ter visto uma mulher vestida de preto pedindo carona no mesmo trecho da estrada. Ninguém mais parou, mas todos descreveram a mesma coisa. Uma mulher de vestido preto longo, cabelo preto com mechas brancas e uma palidez no rosto que não parecia natural.